Eu estou aqui em frente a Padaminas, aqui na cidade de Monverno, e é aqui que eu vou me encontrar com Pedro Coelho. Pedro Coelho é um brasileiro muito especial. Ele comanda uma rede de padarias aqui, a Padaminas, que tem aqui em Monverno, tem em Dembore, enfim, um brasileiro que dá emprego para brasileiro. Uma pessoa extremamente dedicada a ajudar. Quando eu falo dessa ajuda, indica empregos, ajuda alguns brasileiros que têm dificuldade, seja em hospitais, com a polícia, enfim, sempre prestativo a todas essas pessoas. E nessa entrevista nós vamos saber como é que está o Pedro, o que ele pensa da comunidade. Eu estou aqui, gente, você está vendo aqui, essa é a Lincoln Avenue. Eu vou caminhar por aqui. E aqui na Lincoln, você está vendo exatamente a Padaminas, né? Estou bem de frente com a Padaminas. Padaminas que na verdade representa a comunidade brasileira, porque aqui, a partir das 5 da manhã, já tem brasileiros que vêm aqui para pegar o café da manhã, brasileiros que chegam aqui para esperar que algum contractor o leve para o trabalho. Como que funciona? Às vezes ele está sem trabalho, ele vem aqui. Ele chega e fica esperando, aí passa um contratante e fala: tem algum pintor, algum motorista, alguma pessoa que saiba assentar azulejos, ou seja, tudo na área da construção civil. E a partir daí, a partir desse momento, ele pode arrumar um part-time. O que é part-time? Trabalhar por um dia. Se o patrão gostou, ele é contratado e fica semanas e semanas até que a obra termine. Essa é a Padaminas, o coração da cidade de Monverno. Eu vou virar a câmera, você vai ver aqui em Monverno. Essa é a Lincoln Avenue, que você está vendo. É uma avenida que por aqui passam muitos brasileiros a caminho do trabalho, mas a direção desses brasileiros é aqui, ó, na Padaminas. Essa é a Padaminas, gente. Padaminas que o pessoal vem aqui, tem almoço, tem café da manhã, tem lanche. Então é a famosa Padaminas. Muitos brasileiros que já voltaram, muitos brasileiros que voltaram para o Brasil, com certeza vão se lembrar, matando a saudade, da famosa Padaminas. É um dia barulhento, viu? Que é um dia de trabalho, caminhões, pessoas. Essa é a cidade de Monverno. E aqui está aqui, ó, em frente a bandeira americana. E aqui, gente, vocês vendo a Padaminas. Bom, pessoal, agora eu vou entrar na Padaminas e você vai conhecer a Padaminas. Para quem nunca veio aqui, já ouviu falar, muitos brasileiros de novo passaram por aqui. E eu vou entrar porque eu vou ter esse encontro com o Pedro Coelho. A gente vai conversar, eu quero saber dele como que está a questão da imigração, o que significa gratidão, uma palavra que muitos dizem, mas tem um significado muito profundo. Você vai entrar comigo, então? Bem-vindo a Padaminas. Vamos nessa? Vou te levar lá para você conhecer o maior ponto de encontro de brasileiros, poços-caldenses, mineiros, na famosa Padaminas. Vamos nessa?
Bom, essa é a Padaminas, o maior point que brasileiros se encontram aqui. Está vendo essas mesas? Aqui é onde muitas pessoas ficam para buscar trabalho. Então você está vendo aqui a famosa Padaminas, olha. Padaminas, que fica aqui no coração da cidade de Montvert. Pedro Coelho, o Brasil te vendo. Pedro, satisfação te reencontrar. Você que realmente representa a comunidade. Bem-vindo ao programa, essa série do Nova York, nesses 34 anos, Pedro. Prazer, Walter, tê-lo aqui na minha casa mais uma vez. É uma alegria reencontrar você, reencontrar os seus ouvintes, né, e os seus telespectadores. Obrigado pela visita. Agora, Pedro, aqui é o ponto que a brasileirada vem, arruma trabalho, faz contato, aluga. Ali tem um quadro de avisos que tem afixado apartamentos, precisa de apartamento. Quer dizer, aqui na verdade é um point extremamente importante para a comunidade, não é isso? Exatamente, são 24 anos, né, que a Padaminas existe aqui nessa esquina da West Lincoln Avenue com a North 7th Avenue. E tornou-se referência, tornou-se um ponto de chegada e também um ponto de partida, né? Quando chegam, se encontram aqui, na hora de ir embora, passam por aqui, tomam um cafezinho e falam, olha, me visita lá que eu estou indo embora. E é aquele momento que você fala que valeu a pena, né, Pedro? Às vezes dá suporte porque a gente sabe que você também ajuda muitos brasileiros aqui. É uma ajuda recíproca, né? A gente tem esse chamado de trabalhar com a comunidade, né? E é coisa nata, vem de você, vem da sua patente. Eu gosto desse trabalho, na medida do possível que eu posso ajudar, eu estou sempre ajudando, e quando não está no meu alcance, eu encaminho para outros, né? Que possam dar sequência ao trabalho. Junto com o Pedro Coelho, Pedro, uma satisfação de novo estar aqui com você. Sabe que lá no Brasil, pós-região, o pessoal conhece você, tem muitos pais que estão lá que são gratos pela ajuda que você, nesses anos todos, né, tem dado aos brasileiros, enfim, à comunidade brasileira. É como eu falei, né, é uma ajuda recíproca. Então, assim, quando você estende a mão a alguém, né, o primeiro que é agraciado, o primeiro a receber é você mesmo. Então, essa doação, né, eu a recebo de muitas das formas, né? Essa minha doação para com a comunidade, eu tenho um retorno de maneira assim física, espiritual, emocional, né? E até a financeira também, porque a comunidade tem apoiado a Padaminas nos últimos 24 anos, né? Então é um trabalho mútuo, né? A padaria está aqui para servir a comunidade e nós também somos servidos por vocês. Bom, agora a gente vou ter uma conversa com o Pedro, aquela conversa de um brasileiro que venceu aqui nos Estados Unidos. Não é fácil, tem o idioma, tem a cultura, tem uma série de desafios, mas desafios existem em todos os lugares desse planeta. Mas, se referindo aos Estados Unidos, a gente vai agora conversar com o Pedro, e essa conversa a gente vai estender um pouco mais sobre a experiência dele e toda essa trajetória que o transformou num CEO aqui na área de padaria, confeitaria, enfim. E também um empresário bem-sucedido que tem hoje imóveis que abriga brasileiros. Gente, é uma história longa de uma pessoa que soube, né, nesse país, trilhar o caminho certo. Claro, os resultados não poderiam ter sido melhores. Vamos conversar, Pedro? Bora lá. Então nós vamos conversar e você acompanhando essa entrevista exclusiva com o Pedro Coelho. Pedro, você lida com a comunidade há tantos anos, né? Como você colocou, pessoas que chegaram, pessoas que foram embora, pessoas que infelizmente faleceram. Quer dizer, cada qual com a sua história. Como que é esse universo? Esse universo de ajuda, de brasileiros? Como tem sido para você nesses anos todos?
Olha, Walter, como eu falei, né, previamente, em outras entrevistas também com você, desde o meu primeiro dia que eu cheguei nos Estados Unidos, alguém me recebeu. Alguém que eu não conhecia, alguém que chegou, né, no aeroporto LaGuardia, lá no Queens, e do nada você, o Pedro, sim, segue-me. Então foi essa pessoa faleceu o ano passado, tornou-se meu compadre, e a partir daquele momento eu percebi a necessidade de quem está recepcionar bem quem está chegando, né? E tomei essa decisão. Também já é algo natural, cada um traz, né, no seu interior esse chamado. Então para mim é um chamado, né? E também é uma forma de agradecer àqueles que me receberam quando eu aqui cheguei há 40 anos atrás. Pedro, 40 anos atrás, quer dizer, uma trajetória fantástica. O Pedro é cidadão americano, tem toda essa diferença, porque tem pessoas que estão assistindo. Então aqui passa por uma escala, né? Então vem primeiro o green card, quando consegue documento, depois vem juramento à bandeira, cidadania americana, e passa a ser de fato uma pessoa com todos os direitos do cidadão americano, nascido nesse país. Pedro, por exemplo, empreendedor. Você é empreendedor, você dá emprego para brasileiros, tem aqui a Padaminas, tem uma Padaminas em Danbury, que é uma outra cidade, fica no estado de Connecticut, aqui nós somos no estado de Nova York, na cidade de Mount Vernon. Como é que é isso, por exemplo, empreender nesse país? Quer dizer, você teve, claro, uma trajetória, mas esse empreendimento implica exatamente em quê, Pedro? É relativo, Walter. Empreendedor todos nós somos, né? A partir do momento que você saiu da sua cama, que você acordou, pôs o pé sobre o chão, né? Agradeceu a Deus pelo dia que se abre, arrumou a sua cama, você já começou a empreender, né? Então, empreendedor todos nós somos. O diferencial é o que eu quero empreender, né? Qual é a velocidade que eu quero o retorno. Então, tem várias coisas que vai colocar aí no contexto. Agora, empreender num país, né, que não é o seu, onde a cultura é totalmente diferente, aí requer um pouquinho mais de tenacidade, um pouquinho mais de coragem, né, principalmente, e muita prudência. Gente, eu estou conversando com o Pedro Coelho, para você que está sintonizando agora. Pedro Coelho é um cidadão americano, brasileiro, mineiro, de Governador Valadares, mas tem um coração Poços Caldense. Quando eu falo isso, porque a comunidade aqui, na cidade de Mount Vernon, a comunidade de Poços Caldense, ele é muito forte. E o Pedro já foi conhecido como prefeito, né, aqui da cidade de Mount Vernon. Por que prefeito? É um termo carinhoso de alguém que ajuda os brasileiros e se preocupa com a comunidade. Agora, Pedro, esse prefeitável, vamos colocar assim, quais as responsabilidades de ser um prefeitável? Walter, esse título, né, honorário que eles me deram, foi o prefeito de Mount Vernon, Ernie Davis, que ele me deu esse título de Unofficial Mayor of Mount Vernon, ou seja, o prefeito não oficial, né, não eleito, mas pela questão de todo o trabalho que eu desenvolvia até ele me conhecer. E quando nós fomos a Poços de Caldas em 2005, ou seja, agora em novembro vai completar 20 anos, que nós alinhamos, né, a cidade co-irmãs, o Sister City Agreement, foi feito com o Ronnie Davis, né, o nosso saudoso e querido Sebastião Navarro Vieira Filho, Marcos Tones era o presidente da Câmara Municipal naquela época, e toda a Câmara Municipal de Poços de Caldas e a Câmara Municipal de Mount Vernon assinaram, né, esse tratado de cidade co-irmãs, e a partir daquele momento ficou assim, né, esse título que o prefeito carinhosamente me deu, mas a responsabilidade ela é enorme, porque eu tenho que representar bem, representar de maneira coerente, igual para com todos, respeitar as leis desse país e respeitar o meu cidadão, né, co-irmão brasileiro que chega. Então, é uma questão muito, eu vou dizer assim, pesada, porque é uma grande responsabilidade, né? Automaticamente vão se passando os anos, você começa a preparar outras pessoas
para assumir, né, essa tarefa e dar continuidade. Então o processo agora, que aconteceu nos últimos anos, foi eu preparar outras pessoas para dar esse segmento. E surgiram muitos por aí, Walter. Tem muitas pessoas boas trabalhando aí com a comunidade, viu? Agora, Pedro, a gente sempre fala do brasileiro, de comunidade, das responsabilidades, e eu já abri a matéria falando de tantos feitos que você realizou aqui, ajudando pessoas, seja em situações difíceis, chegando no país, enfim. Pedro, aquela pergunta que não pode calar, aquela pergunta de $1 milhão. Vamos lá. O brasileiro é um bom companheiro? Ô Walter, o ser humano em si é um bom companheiro. Vamos falar da nossa raça, nosso povo. Né? Sim, nós somos bons companheiros. Claro que em todo, né, grupo há certas divisões ou diferenças, né, seja ela no âmbito que for. Mas, no geral, se você colocar essa sua pergunta no âmbito geral, nós somos uma raça, né, um grupo, né, de pessoas muito coesas, trabalhadores, entendeu? Pessoas muito honestas. E eu digo para vocês, sim, eu me sinto orgulhoso de ser brasileiro e participar dessa comunidade aqui no exterior. Pedro, a missão de ajudar, claro, é algo que vem da índole, vem da tua, sabe, a tua intenção de ser uma pessoa que estende a mão para o próximo. E eu sei que quando a gente faz o bem não vê a quem, mas em algumas situações pode até nos frustrar, seja aí no Brasil, na sua casa, onde você estiver, aqui nos Estados Unidos, isso independe de onde acontece e que situação isso ocorre. O dar e receber, o estender as mãos, Pedro, é um ato de lealdade da sua parte? Existe algum ponto que você diz, olha, às vezes estender a mão pode ferir, pode frustrar? Como que você vê isso? O ajudar. Que tem pessoas que recusam ajuda, mas fulano ajudou, não reconheceu, ou seja, esperando um reconhecimento da ajuda. Eu sei que você não é assim, e essa não é a sua índole, que eu te conheço há muitos anos. E há 30 anos eu venho nos Estados Unidos e sei da tua história. Mas, voltando ao ponto crucial da pergunta, estender a mão pode ferir em algum ponto? Ô Walter, quando você se predispõe a ajudar, né, automaticamente vão com elas os riscos. E receber ou não a palavra de gratidão ou o gesto de gratidão é indiferente, porque você já fez a sua parte, que é ajudar. Você estendeu as suas mãos, você já doou o seu tempo. E eu sempre falo para as pessoas, sabe, o preço mais caro nesse trabalho não é o dinheiro, não é a matéria que você oferece, é o seu tempo, porque tempo não volta. O dinheiro você consegue novamente, né, aquela coisa que você doou, seja uma roupa, o que for, uma cesta básica, você vai conseguir outra, mas tempo não. E o que eu sempre me coloco, quando eu tomo a decisão de ajudar alguém, né, ou tomo a decisão de ir até aonde alguém está precisando de ajuda, eu falo, olha, a primeira coisa que eu estou doando aqui é meu tempo, e eu tenho que valorizar bem esse tempo. E a segunda é que a decisão foi minha de ajudar. O outro agradecer ou não, fica com ele. Mas nesse percurso, sim, você se machuca, você se fere. O que você não pode deixar acontecer é você perder a sua essência. E nesse meu trajeto, né, de vida, desde o Brasil, eu trabalho dessa forma. Quem me conheceu lá, na época minha de grupos de jovens, né, chamava-se JUPAM, Juventude Unida pela Paz e o Amor, eu sempre tive esse trabalho de doação. É como você falou, está na minha patente, está no meu cerne. Porém, esse período, né, você se machuca sim, você se frustra um pouco, mas eu sempre peço a Deus que eu não perca a minha essência,
né? E que eu não espere nada em retorno. Eu sinto sempre um exemplo, né? Jesus curou 10 leprosos, só um que voltou para agradecer, e o que voltou nem judeu era. Então, por que eu, né, um mero pecador, humano, falho, vou ficar aguardando que alguém volte para me agradecer, né? E a recompensa vem depois, como eu falei previamente, né? Deus te devolve de outras formas, né? Deus concede a você outras graças, né? E o retorno, ele vem. Se não vem da pessoa que você ajudou diretamente, vem de outras formas. Basta você ter, né, a visão espiritual para enxergar que Deus te devolve de outras formas. Para quem crê em Deus, né, obviamente. Agora, Pedro, a gente sempre diz a alguém uma coisa que está além, mas que dentro dos nossos corações tem uma intenção de agradecimento, uma intenção de alerta a quem você quiser, ou melhor, a quem a carapuça servir. O que você tem para dizer, Pedro? Eu sei que você, claro, tem toda essa trajetória, de novo, batendo nessa tecla. O que você tem a dizer para quem deve, de fato, receber? Ô Walter, pergunta muito complexa, né, que para cada um terá uma resposta diferente. Para mim, gratidão é um estado do espírito. É você estar bem com você mesmo. É você entender que nós vivemos em comunidade. Um depende do outro. Nós não somos ilhas, né? E o mal que eu faço aqui terá um reflexo ali na frente. Eu sou um cidadão brasileiro, naturalizado americano, e peço a Deus toda manhã que eu não perca a minha essência. Fica para você, né, esse recado. E Walter, muito obrigado. Obrigado por vir até a mim, né? Obrigado por me conceder esse tempo, né, no seu jornalismo, que eu considero muito sério, e que Deus abençoe, né, a sua jornada. E que sejam pelo menos mais 16 anos, Walter. Não te desejo mais 34, não. 34 horas. É uma longa caminhada. Mas, Pedro, e aqui, publicamente, quero agradecer também que vários momentos o Pedro nos ajudou aqui nos Estados Unidos, né? Foi muito importante, indicando pessoas, sabe, sempre atento ao nosso trabalho. Pedro, tem uma equipe, eu estou aqui, mas tem uma equipe também lá no Brasil que participa de todo esse projeto. O programa Nova York, um sonho brasileiro, a série de 34 anos. Conversamos aqui com o Pedro Coelho, é o CEO da Padaminas. Tem a Padaminas aqui na cidade de Mount Vernon. Aqui, quando ele fala esquina, é na Lincoln Avenue, que é um dos pontos mais importantes aqui de Mount Vernon. Também tem em Danbury. Enfim, toda uma equipe que trabalha, que o ajuda para ele ser essa pessoa dinâmica, importante, sempre serviu a nossa comunidade. Obrigado, Pedro. Eu agradeço. Deus te abençoe. Amém. E nós continuamos.